começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. E eu já faço um convite para você de casa. Tem muita gente que perde algumas aulas do nosso programa, que é passado em várias emissoras, em vários horários do dia no Brasil todo. Então, você que perdeu alguma aula, acesse o site do programa, que é o www.vitrinedoartesanatonatv.com.br, porque o site vitrinedoartesanato.com.br é um site muito bacana para você adquirir os kits com professoras e professores extremamente renomados que se apresentam aqui no nosso programa. Esse é um site para você navegar seguro, inclusive. Agora, para assistir aulas que você perdeu da Luiz Moreira, Ana Cosentino, vários professores e professoras tão queridos, vitrinedoartesanatonatv.com.br. Ó, hoje aula de pintura, gente. Olha essa régua aqui. Aqui no caso, você fala, mas como régua? É uma régua da Deise Costa, que é a Laços da Vida. E a Lúcia Luzzi, bem-vinda, Lúcia. Prazer em te conhecer. Não te conhecia ainda, né? Prazer é meu. Utilizando essa régua, ela faz uma pintura, gente, e é impressionante como muda, né, Lúcia? Muda. Conforme o tecido, os motivos que a gente coloca. Exatamente. Essa, aqui no caso, ficou bem natalino por causa dos tecidos e do desenho também. E você pinta maravilhosamente bem. Muito obrigada. E como que eu não te conhecia? Você estava perdido no mundão? Eu estava viajando muito com a Deise. Com a Deise? A gente faz muita feira, passeando muito, Ela e agora eu tive a para. oportunidade de vir. Ela tá sempre rodando. Sempre. Beijo, Ela divulga Deise. no país todo, né? Que legal. Esse material maravilhoso dela. Essa régua tem um nome até muito interessante, que é Laços da Vida. Isso. Né? E é muito legal porque com uma régua dessa, você faz cada trabalho lindo, gente. E hoje a proposta é, você vai trabalhar com a régua, você vai pintar. Eu vou fazer uma pet pintura, uma imitação do tecido na pintura. Aqui não é tecido, gente. Não, é pintura. É pintura. A régua serve tanto para você fazer o appliqué, o patchwork, como na pintura. Então, às vezes a pessoa compra e fala, eu vou ficar limitada a fazer o appliqué, eu não faço appliqué, eu faço pintura. Então, eu tô dando uma nova sugestão, Lúcia, com a régua dela. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. A gente chega aqui um monte de peça doida. Isso aqui não é tecido, isso aqui é pintura. Não, é pintura. É Você que pintura pintou? também, sim. Que abusada. Imagina. Como ela pinta bem, eu achei que não, Não, é Lúcia, pintura. eu achei que fosse tecido. É uma nova proposta, né, assim, de utilizar o material que você usa para fazer o appliqué, para fazer a pintura também, né? Que belezinha, É bem ficou. Lindo. Então, às vezes, você compra e fica ali limitado, achando que só vai usar. Então, a gente traz novas sugestões. Todo o material, todas as réguas, elas são assim, eu digo que, na verdade, eu até brinco com a Deise, eu falo que as réguas dela, na verdade, não é só uma régua, ela é uma ferramenta de trabalho que você tem para a vida. E que a você utiliza em durabilidade. tudo. Material super bacana, bem elaborado, bem feitinho, tudo com muito amor e carinho. Eles têm muita dedicação no que eles fazem. Muito bom, Muito. linda. Olha, eu uso na pintura, a régua pode ser usada no appliqué, a régua pode ser usada para fazer scrap, para cortar EVA, papel. Então, assim, usar a criatividade. Você tem uma ferramenta na mão, ela se torna uma ferramenta, como eu te disse. E você utiliza em todo tipo de material artesanal. Só um detalhe, para quem está interessado na régua, entre no site, acabei de falar dele agora, o site nosso que vende os kits, que é o www.vitrinedoartesanato.com.br. A gente está falando da régua, pois onde eu encontro? No nosso site, vitrinedoartesanato.com.br. Exatamente. Então, Cláudia, eles têm essa régua também, né? É uma régua de letras, eu montei a palavra legal. Feliz Natal. E o Laços da Vida que a gente usa para appliqué, eu uso para pintura também, como eu te disse. Então, é posicionar a régua em cima do tecido, um lápis. Aqui eu não estou usando no modo espelhado, como as pessoas perguntam, porque eu não estou fazendo o appliqué, eu vou fazer a pintura. Então, eu coloco a régua sempre do lado exato dela, do lado direito dela, tá? Um lápis comum, escolar ou um 6B, assim como a pessoa estiver acostumada a usar, riscou, tá? E aí, eu vou mostrar pra você como faz algumas letrinhas, que isso é muito fácil, porque eu quero dar todas as dicas do babado. Ok. Tá bom? Então, vamos lá. Tinta de tecido. Nas letrinhas, eu uso uma tinta de tecido que não necessita de pincel, tá? Eu vou direto com a embalagem. Então, ó. Colocar ela em pezinha, eu faço o contorno da letra
é a régua da Daisy. Eu digo o seguinte também, que é um material que não deforma, né? Então, assim, você vai riscar milhares de vezes. Pra vida toda, né, Lúcia? E o seu trabalho vai ficar sempre padronizado, sempre perfeito. Os traços todos iguais. Exemplo, Cláudia, se por acaso eu pegasse uma encomenda de panos de copa escrito Feliz Natal com esse babado, eu vou conseguir fazê-los todos iguais. Por quê? Porque a régua me proporciona isso. Perfeito. Olha que facinho. Lúcia, essa tinta é muito interessante. Ela vem numa espécie de uma bisnaguinha. Uma bisnaga. Como é que a gente tem que apertar? Porque você dá aulas. Eu dou aula. Aulas, né? Uhum. As meninas, no começo, para quem vai começar, ou aperta muito ou pouquinho. Aonde que a gente tem que pegar no início? Na verdade, ó, ela tem um segredinho. É trabalhar com ela em pé e encostada no tecido. Então, eu respeito o traço feito com a régua, ó, tá? E aí, eu só venho com ela encostadinha no tecido. Eu faço o contorno, ó, tá vendo? Sempre em pezinho. Eu prefiro fazer o contorno para ter parâmetros, tá? Vou limpando o biquinho e depois eu venho preenchendo. Sem apertar de mais nem de menos. Nem de menos. Eu dou uma leve compressão, ó. Segredinho, espaços pequenininhos, ó. Manter ela sempre em pezinha encostada no tecido. E que cobertura espetacular que tem essa tinta, bem bacana, Lúcia. É bem bacana. E você vai olhar aqui, depois que eu colocar as pintinhas e vai olhar para aquela, realmente parece assim, que eu cortei um monte de tecidinho, tudo igual e coloquei. Não, Por quê? Porque a régua proporcionou isso, entendeu? Uhum. Um trabalho uniforme e bem padronizado. Olha aqui, tá vendo, ó? Cobertura perfeita. Perfeita. É uma tinta bacana, cobre na primeira demão, pode lavar na máquina de lavar, entendeu? Tranquilo, só esperando um tempo, Isso, né, Lúcia? É um material tão bom quanto o da Daisy, porque o da Daisy, assim, a gente compra e sabe que não vai perder mais, né? Perfeito, que nem é um minha material querida. que você vai usar 2, 3 vezes, uma régua que você vai usar 2, 3 vezes, ela vai deformar. A tinta também é muito boa, ó. Vou ver esse detalhe, ó. Gente, tá vendo essas bolinhas que ela tá fazendo? Com a tinta ainda molhada, você pode estar utilizando o outro tom por cima, que ele não vai manchar, Você tá? tem a sensação de que é um tecido. Tamanha cobertura dessa tinta. Olha aqui. Enquanto a Lúcia tá aí terminando de fazer a pinturinha dela, ou terminando não, praticamente começando, né, Lulu? É bacana que você é expansiva das minhas, fala mesmo? bastante, Que gostei. bom. Olha que bacana para você que está em todo o Brasil e está querendo aulas de pintura em tecido. Esse DVD tá tudo de bom, gente. É um DVD onde você tem várias aulas para você pintar pano de copa, uma toalhinha, um avental, camiseta, o tecido que você quiser. Eu vou até falar de algumas aulas que tem aqui, ó. Bolsa borboleta, gato estilizado em camiseta, bolsa floral, jogo de cozinha, tudo que vende muito, sabe? Avental com rosas silvestres, que é bem romântico também, bem delicado, né? A toalha, bolsa tim e a almofada primavera. O que é interessante, pelo que eu tô vendo, são várias professoras. Eu tenho várias aulas aqui, são 7 aulas com professoras variadas. Eu conheço bem a Vera Isoyama. É uma querida, ela faz bolsas de borboleta, gatinho, a Vera trabalha maravilhosamente bem. Tem a Denise Emery, Lili Negrão, várias meninas lindas aqui no DVD. E olha o que é bacana, tem muita gente no Brasil todo que não encontra essa tinta para tecido do mesmo jeitinho que a Lúcia está pintando hoje. Então a gente juntou no DVD 30 tintas para tecido para que você possa fazer os trabalhos que você vai aprender no DVD, que está bem didático, tudo muito bem explicadinho. Presente, Lúcia, você sabe o que vai de presente, Lúcia? Você falou tanto dela, você sabia? Não. Vai de presente a régua da Daisy, a Laços da Vida, para você fazer a aula igualzinha que a Lúcia está ensinando hoje. Você pode colocar no paninho de copa, até em fronha, até em avental. E avental não, é em lençol. A Daisy uma vez me explicou, Cláudia, você coloca nas fronhas ou no barrado de lençol e vai colocando uma do lado da outra, né? Fica lindo demais. 0800, ligação gratuita para todo o Brasil, 0800 380 2000, São Paulo, capital, ou você que ligar de celular, 0 operadora 11 3382 2000. Tá bem bacana o DVD junto com as tintas que faz um casamento perfeito. Vamos lá, então. Com a mesma tinta, Cláudia, eu vou começar agora a fazer o laço. Risquei o laço como eu ensinei, posicionar a régua novamente, tá?
As réguas têm 50 centímetros e o pano de copa maior que tem, que é de uma marca muito boa, ele tem no máximo 47, então sempre tem uma folguinha. Eles têm esse cuidado de fazer um pouquinho maior para que você possa virar na hora de fazer o apliquê também, tá? Então a gente risca com um lápis, como eu fiz aqui e ensinei vocês. Minha paixão essa régua, né? Eu acho ela linda De demais. presente pro povo hoje. Isso. E agora, Cláudia, eu vou dar mais uma nova opção. Quem quiser trabalhar com a tinta no bico, como eu fiz ali, ou trabalhar com ela no pincel, tá? Então, um pincel de cerdas para tecido. E aí a gente vai começar fazendo a pintura baixa. Pintura baixa é aquela parte que algumas pessoas conhecem como pintura chapada. É uma pintura comum. Vai carregar o pincel, ó, e vai estar trazendo a tinta levemente até próximo ao risco e vai preencher todo o barrado. Versátil, né? Pode trabalhar tanto como bisnaguinha como no godê, né? Isso. E assim, eu procuro trabalhar com... Quando eu vou trabalhar nela no pincel, uma dica bacana é a pessoa seguir a trama do tecido, que você tem uma cobertura melhor com a tinta, tá? Facilita muito mais o trabalho. Então, assim, não tem segredo, ó, é um risco fácil de pintar, ele fica bonito, parece assim que é muito elaborado, não é. É lógico, ele requer um pouquinho de dedicação, eu digo, porque trabalho não é muito gostoso fazer artesanato, né? Você ama o que faz, né, Lúcia? Eu amo o que eu faço. Eu sou artesã há 15 anos e eu amo o que eu faço. Sempre? Já começou com a pintura? Eu comecei com pintura em tela. Em tela? Em tela. Em tela, mas a minha paixão... Com tinta óleo? Com tinta óleo. Olha que legal. Com tinta passou óleo. Pro tecido? Tecido, madeira. Eu só não trabalho, Cláudia, no artesanato, assim, porque acho que ainda não me dediquei com o biscuit. E o patchwork requer costura em máquina, que eu não entendo nada. Mas eu vou tentar um dia ainda. Mas você é tão competente nas pinturas, Imagina, não? que isso. Olha aqui. Então, essa é a pintura que eu disse que é a pintura baixa ou chapada que as pessoas conhecem. E agora a gente vai passar para um próximo passo, que são... aí começa a imitação da pintura em tecido mesmo, né? Imitando o tecido. Então, suponhamos, né? Como num passo de mágica aqui na TV, eu pintei ela toda, ó, eu usei uma única demão de tinta. Agora eu vou começar a imitar o tecido. Então, eu vou fazer aquele franzidinho verde, tá? Tá. Que fica aparecendo, a pintura dela parece um tecido. Na verdade, parece que eu estampei, eu cortei o tecido, coloquei no termocolante e apliquei, né? Então, ó, pra a gente fazer essa parte de cima, Cláudia, eu tenho que estar com essa tinta aqui bem sequinha. Então, meu conselho é esperar no mínimo 2, 3 horas ou de um dia para o outro no mínimo, porque senão eu vou colocar outra tinta por cima e ela vai acabar manchando, tá? Então, eu vou pegar a tinta verde, ó, e vou colocar algumas gotinhas de água, porque eu preciso que o pincel deslize um pouquinho mais fácil, porque eu vou fazer um traço fininho, ó. Então, dissolvo bem a tinta, ó. E agora eu vou usar um pincel bem fininho, que é o pincel liner, tá? Limpo meu pincel. E agora sim, ó. Carrego o pincel somente as cerdas. Eu vou encostar, ó. E como ela tá bem fininha, eu consigo ir quase até o final, ó. Como se assim, fosse um tecido que eu comprei de metro e ele tá lá estampado, ó. Mão firme, hein, Lúcia? O traçado dela vai que vai. Imagina. Olha aqui, ó. De novo, ó. Então, eu faço assim. Aí é usar a criatividade. Sabe o que é legal? Às vezes a gente compra uns tecidos e vê umas estampas bonitinhas. Reproduzir. Parecido. Através da pintura. Exatamente. Muito legal. Eu tô fazendo, mas que eu quero mostrar para vocês a dica daqui. Então, suponhamos que eu vim aqui e aqui ela terminou, certo? Mas se eu tivesse cortado o tecido, ela não continuaria aqui? Então, ó. Como se ela tivesse ido até lá em cima. Perfeito. Pra gente olhar e falar, nossa, é um tecido. Exatamente, ó. Recortei o tecido e depois trabalhei com sombra e luz. E assim, até o final. Fiz a tinta verde. Não devo acelerar a secagem de tinta de tecido, aguarda a secagem. Quem tem um pouquinho mais de destreza já pode entrar com outro tom, tá? Se não, aguarda um pouquinho e aí nós vamos entrar com o douradinho, que é onde eu fiz o prespontinho, tá? Preciso da tinta um pouquinho mais solúvel, então eu vou colocar umas gotinhas de água novamente, tá? Ó.
dissolvo. Quando a gente põe água, quando quer um tom um pouco mais claro do que a tinta oferece? Não, Ou quando eu coloco água, eu deixo ela mais solúvel, um pouquinho mais solúvel? líquida. Mas só na isso. vermelha e na verde você não fez? Você colocou água também? Na vermelha eu fui direto com ela, né? na verde eu coloquei um pouquinho sim, para o pincel correr um pouquinho melhor. Porque ela é um pouquinho, como é que eu posso explicar? A tinta de tecido, quando você vai fazer um traçado muito longo, e ela é uma tinta com grande quantidade de resina e pigmentação, ela é um pouquinho mais densa. Então o pincel não corre o tanto necessário. Ela não é uma caneta, né? Se fosse uma caneta a gente conseguiria ir. Então, para ter próximo ao efeito caneta, a gente deixa ela um pouquinho mais solúvel, tá? Como eu fiz aqui, ó. Aí você vai, e ela não tem problema nenhum, você não vai deixar ela muito aguada. Agora nós vamos fazer o tracejadinho, ó. E eu segui o movimento do verdinho, ó. Tá? Tá. Tá dando pra ver direitinho. Perfeito. Não tem segredo nenhum, ó. Olha, meninas e meninos, imaginem vocês assistindo um DVD com várias dicas de pintura em tecido com professoras renomadas. É um DVD que a Vitrine do Artesanato desenvolveu com muito carinho para você que está querendo se iniciar na pintura em tecido ou para você que já pinta em tecidos também. Por que não? Tem gente que já pinta em tela, como a Lúcia, pode começar um novo ramo pintando em tecidos. Você vai aprender a fazer bolsa borboleta, o gatinho estilizado, bolsa floral, jogo de cozinha, rosas silvestres, tudo que é muito bonito, que vende bem, que dá vista aos olhos. O que é bacana é que juntamente com o DVD você não tem nem que se preocupar em sair para comprar a tinta. A gente manda simplesmente 30 tintas de tecido para você já começar a fazer os seus trabalhos. São as mesmas tintas que a Lúcia está utilizando hoje aqui na aula, aqui no programa, com uma variedade incrível de cores, ó. Olha o passeio dos meninos, desde um tom mais básico, um branco, a um tom neutro, a cores vibrantes, a um tom pastel, para que você possa fazer trabalhos lindíssimos, variados, versáteis na camiseta, onde você quiser. Né, Lu? Com certeza, onde você... Ligou, Sua criatividade mandar. comprou, quero presente, que o povo chora, viu? Ai, se eu der um presentinho, tudo E a chora. vitrine é bondosa, né? Vai de presente a régua Laços da Vida, que a Lúcia está utilizando hoje. Vai de presente para você de todo o Brasil que ligar e comprar. 0800 380 2000 ou 0 operadora 11 3382 2000. Um kit muito bacana, viu? Até para dar de presente está valendo bastante a pena. Bom, você fez todo, a gente não perdeu nada, era o pespontinho dourado, né? Fiz o verdinho com o pincel line, a tinta verde oliva. Embaixo eu pintei com vermelho tomate. Aqui eu usei o ouro metálico. E agora eu vou usar o púrpura, que é um tom mais escuro, de um vermelho mais escuro, tá? Pra quê? Pra fazer essa parte aqui, ó, de profundidade, demarcação de limitação. Então parece que o tecido tá dobrado. O laço da vida tá dobrado. Então eu vou fazer bem pertinho aqui para os meninos focarem melhor, ó. Eu uso um pincel chanfrado, tá? E aí, ó, só vir com a tinta levemente, ó. Só na pontinha do pincel e vem trazendo a tinta de levinho. Então, assim, se eu olhar para o laço, eu vou falar, ah, não tenho tracinho. É só você imaginar ele aqui, ó. Não é a volta do lacinho? Eu marco ele, ó. Perfeito. E o que acontece? O laço, com essa sombra que eu tô fazendo aqui, ele vai dar a impressão de que ele está caindo a parte do dobrado do laço por cima da ponta que está. Formando essa sombra. Entendeu? Então eu faço a divisão do lacinho. Esse é o púrpura, né? Esse é o púrpura. Ó. Então eu vou fazer em todo lugar que eu imaginar, eu tenho que imaginar a pintura. As pessoas falam assim, ah, eu não consigo fazer sombra, eu não consigo fazer luz. Mas você tem que imaginar o seguinte, que tudo que está por cima tem luz, o que está por baixo tem a sombra. Então esse laço, ele vai me dar a impressão de que ele está caindo por cima da pontinha dele que fez o nó. A mesma coisa aqui, ó, tá? Ó. Eu marco de levinho com o pincel e depois eu venho puxando a sombra. Esfrega o pincel um pouquinho, vai pondo devagarzinho. Aqui eu digo que o pouco é muito. Tá bem pouquinho mesmo, Bem pouquinho né, a Lúcia? tinta, ó.
Bem pouquinha tinta, tá vendo? Ele já não deu a impressão do nozinho do laço Sim. e a dobrinha do laço. Então, eu vou fazer toda a sombra em todo o laço. Olha, aqui até se a gente puder mostrar, sombra, né, Lúcia? Uhum. Sombra aqui, Isso, aqui e aqui, isso. nessas partes que estão por baixo. É imaginar que você deu o lacinho mesmo no cadastro, na fitinha e formou. Ele tá formadinho, então ele dá essa impressão perfeita, tá? Eu costumo fazer no apliquê também. Não sei se agora, aqui é interessante, essa parte aqui do meio, ela ficou mais esbranquiçada. É, eu vou fazer Que agora. efeito interessante esse. Então, eu fiz a sombra para me dar profundidade e como se diz? A divisão entre um desenho e o outro, para me dar essa ilusão de que foi dado o laço. Agora eu vou dar luz aonde eu quero que levante, onde mostre para mim que ele tá por cima. Sombra e agora a luz. Então eu uso um tom claro, que pode ser marfim ou branco, ó. Pouquinha tinta. Pincelzinho, é uma brochinha. Pincelzinho, eu conheço como pincel de luz seca. Luz Tá? seca. Mas pode ser uma brochinha, que em outros locais eles também falam. Eu vou sujar a pontinha do pincel, ó, bem de levinho, tiro o excesso. E aqui eu tenho que ter mais cuidado ainda, tá? Bem devagarzinho, ó. E eu venho colocando, ó. Aonde eu não fiz sombra, eu preciso de luz. Coloquei pouco, vou pôr um pouquinho Em mais. todos os lugares que você não colocou a sombra, você vem então? Onde eu quero dar volume. E dar volume. Eu quero dar volume, eu quero dar volume aqui também, parecendo que um laço Um laço tá gordinho, crescendo, né? ó. Uhum. Tá? Aqui também, ó. Tá vendo? Ó, parece que o laço ficou mais cheinho. Uhum. Exatamente, é uma ilusão, né? Mas quem olha de longe, você percebeu muito bem. Gosta muito de artesanato, né? Gosto, eu sou boa observadora. Que bom. Eu observo bem. Agora, aqui, as letrinhas, ela já ensinou a pintar pelo menos duas. Esse fiozinho dourado aqui, você fez com o quê? Eu fiz com a tinta relevo e colei os botõezinhos, ó. Tem alguns botõezinhos, tá? Que a gente colou com a cola plana. Ai, que legal. Tá? Eu acho até que essa tinta, eu não quero falar, depois não vai, elas vão me xingar. Deixa eu ver, não sei se essa tinta relevo, se ela vai junto no kit, se bobear tá até Essa aqui. relevo? Tipo, seria essa em prata? Não, pode usar, pode A usar a prata pode ficar prata, ouro bonita, também né? pode ser utilizada, Cláudia. Tá. Que tem tanta cor aí, É. mas dá pra usar. Ficou bem bonita também. E aí, Cláudia, o que eu vou fazer? Aqui, esse pano eu pintei ontem. Eu trouxe ele bem sequinho. Para mim fazer o recorte, não basta você passar a tesoura, eu tenho que selar o tecido. Então eu uso termolina leitosa. Ó, molho o pincel, um pincel de cerda, pulinho do gato, gente, passar entre a tinta, ó, pode passar. E o tecido branco, onde não tá pintado, ó. Porque se eu não passar a termolina leitosa e cortar, ele pode desfiar? Ele vai desfiar todinho. Ele vai desfiar? Ele vai desfiar. Na primeira lavagem, ele vai desmanchar, mesmo que tenha tinta. Então, ó, eu tô passando o pincel, veja bem, olha aqui, ó. Metade pro tecido, metade pra tinta. Não mancha a tinta. Pode passar com tranquilidade, desde que tenha secado a tinta no mínimo 24 horas. Ok. Se eu fizer esse trabalho antes das 24 horas, ele vai manchar com certeza. E aí, Cláudia, passei de um lado, acabei de passar, pode virar, ó, e passar do outro. Passar no avesso também. Passar no avesso. Outra coisa, o último pulinho do gato. Não pode recortar enquanto molhado. Ele continua desfiando. Por quê? Porque a termolina ainda não penetrou no tecido o suficiente, nem secou, que é o tempo de curagem que a gente fala. Então eu deixo secar também de um dia para o outro, aí eu venho com a tesoura e recorto. Eu trouxe duas opções de corte, onde eu corto o laço por dentro e onde eu deixo o tecido, Cláudia. Perfeito. E finalizou o nosso trabalho. Quer dizer, 24 horas então. Aqui ela cortou por dentro, vazado. E ó, até já que os meninos estão aqui, a sombra vocês entenderam. Agora aquela parte esbranquiçada tá aqui, né, Lúcia? Exatamente. Aqui também tem um pouco. Isso. Nas duas laterais. E depois, deixa eu ver aqui, né? Isso. É uma nuance. É uma nuance. É uma nuance, tá, gente? É uma nuance. No vídeo tá dando pra ver bem bacana. Bem bacana. E Tá. ficou bem legal, tanto a parte vazada, quanto você colocar diretamente no paninho, ó. Exato.
E aí, esse pano, no caso, até por ter os elementos colados com cola-pano, né? Você Isso. disse. É um pano, claro que a gente requer certo cuidado com aquelas roupas que são mais elaboradas. E isso também se aplica num pano de copa. Mas eu posso colocar na máquina? 72 horas depois que você terminou o trabalho, você pode lavar na máquina de lavar, que não vai desbotar, não vai manchar. Direto na máquina. Mesmo com os elementos colados? Eu só não posso deixar no plano molho. Bom, nem usar água quente. Posso usar aquele ciclo, eu usaria o leve, delicado. Delicado, exatamente. E hoje em dia tem aquele produto que não dá para viver sem, que você põe, tira tudo quanto é mancha, sabe? Não posso falar nada? Esse mesmo, excelente. Olha, eu não te conhecia, e olha que há tantos anos que eu já faço o programa feminino, conheço tantas artesãs e professoras e professores Mas também. eu sou só fã. Você tá de parabéns. Imagina, obrigada, Você tem que voltar, tem que voltar. Tem um DVD ainda aqui? Obrigada. Você tem que voltar, porque você é ótima, é muito didática, ensina tudo no passo a passo. Quem se propõe a ser professor e trabalha com materiais tão bons quanto esses, tem que se dedicar e tem que ensinar. Nossa, você é uma querida. Eu acho que tem que dar todas as dicas. Ô, Lu, aqui também, esse tecido é seu, esse tecido, Isso. essa obra de arte. Todos esses trabalhos são meus. Vou retirar. Pode tirar. Oh, meu Deus, olha que esse é no beleza. apliquê, Cláudia, fiz todo no apliquê. Olha que belezinha, gente. Também com a termolina. Ficou lindo demais. Ficou. É a mesma régua, tudo no mesmo trabalho. No mesmo trabalho. E você tem cada pintura, não? Como você pinta bem. Impressionante. Bom, tudo que eu tenho aqui foi feito com as réguas e com as tintas. Agora, são as réguas pensar da Deise que e a as Lúcia, tintas. é porque eu não posso levantar. A Lúcia, se ela já pintava em tela, né? Então, a tela te ajudou a pintar no tecido? Muito. Me ajudou bastante. Gente, mas eu acho assim que hoje, com todos esses materiais que facilitam a vida da gente, todo mundo pode fazer. Isso aqui é seu? É. É apliquê também. Apliquê também. É apliquê também com laço. Não tem nada de pintura. Não, pintura tem aqui. Pintura tem aqui. Olha o trabalho da Lúcia, gente, ó. São as réguas também de frutas. Se a pessoa assistir as aulas, tanto as suas aulas quanto de outros professores, assistir com carinho e tiver um bom material, faz a aula com certeza. Começa a pintar. Tem gente que fala, eu não nasci com esse dom, mas nem tentou. É verdade. Eu não sei fazer, mas nem testou, nem foi lá e pintou. Pinta aí um pano qualquer que você tem em casa que você consegue, é verdade mesmo. Então a vitrine vai te dar um baita do empurrão. Esse DVD tem 7 aulas incríveis com professores variados, extremamente renomados, que vão ensinar tudo para você em se tratando de pintura em tecido. O que eu vou aprender? Fala um pouquinho do DVD. Bom, tem uma bolsa floral que as mulheres adoram, tem rosas silvestres, tem uma toalha bolsa tim, tem almofada primavera, jogo de cozinha, bolsa borboleta, borboleta e gato que tem aqui no DVD. Vocês vão aprender a pintar também. Entre tudo que eu já disse, borboleta e gato estilizado vende muito, né, Lúcia? Vende. Num paninho de copa. Nossa, não tem pra ninguém. A borboleta pode ficar bonitinha também, se você faz uma toalhinha de lavabo, fica uma graça, tá? Mas não vou contar mais não, você tem que comprar o DVD e assistir. E o que é bacana é isso, você vai receber 30 tintas de tecido em cores variadas. É bacana que você pode trabalhar tanto eu posso chamar de bisnaguinha, essa mini garrafinha, você trabalha tanto aqui, não colocando nem muita força, nem pouca, do jeitinho que a Lúcia ensinou, ou colocá-la num godê. E aí você pode acrescentar um pouco de água ou não, mas o DVD te explica tudo direitinho. 30 cores, gente. Olha isso aqui, ó. Olha esse lilás, esse verde, olha esse outro verde para você fazer uma composição. Olha o que é bacana, você recebe vários tons de verde, então você pode fazer um trabalho lindo. Esse aqui também é um abacate, eu estou misturando tudo, né? Olha esse azul bebê, tem um outro rosa que está aqui atrás também, ó. Eu tenho que passar para a mulherada as cores que ela vai receber. Olha esse amarelo, é diferente desse. Ligou, comprou, vai receber a régua Laços da Vida, a régua que a Lúcia utilizou hoje de presente para você. 0800 380 2000, 0800 380 2000, tá o kit. Ou 3382 2000 para São Paulo capital e para celular. Posso comprar pelo site? Deve. Pode também, claro. www.vitrinedoartesanato.com.br. Lúcia, acabou o tempo. Prazer. Foi todo meu. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada a você, querida. Foi um prazer. Para mim também. Volte sempre, Muito viu? obrigada. Tomar um café aqui. Com certeza. Gente, até a próxima. Valeu.